Na aula passada a gente viu aí sobre o comando de entrada leia e agora entraremos em um assunto chamado operadores. Então, operadores em programação aí basicamente são símbolos especiais ou palavras-chave aí que realizam operações em variáveis e valores, beleza? Então, os operadores eles são fundamentais para executar aí cálculos, comparações e até mesmo aí manipulação de dados. Então a gente vai estar falando aí sobre operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores de comparação e operadores lógicos, beleza? Então neste vídeo aqui a gente vai estar dando atenção aos operadores aritméticos. Aí nos demais vídeos a gente vai estar falando sobre cada um. Então nesse aqui é os aritméticos, o próximo vai ser sobre operadores de atribuição, comparação e por fim lógicos, beleza? Então os operadores aritméticos aí, que é o foco desse vídeo, são utilizados para realizar operações matemáticas básicas em variáveis numéricas. Então temos os seguintes operadores. Representando a adição, a gente permanece com o sinal de mais, né? Beleza? Então para a gente fazer a adição a gente utiliza o sinal de mais. Temos também o sinal de menos, que representa a subtração. Então, para a subtração, a gente vai estar utilizando o próprio sinal de menos, né, que é o tracinho. Agora, a multiplicação e a divisão é um pouco diferente, tá? Então, a multiplicação, a gente, em vez de a gente utilizar o x, né, do próprio x de multiplicação, aqui no código a gente vai estar utilizando o sinal de asterístico, beleza? Então, toda vez que a gente quiser fazer alguma multiplicação, a gente não vai usar o xzinho. A gente vai estar utilizando o asterístico. Então, o asterístico ele serve para multiplicação, perfeito? Avançando aí para o quarto operador aritmético, a gente tem aí a divisão, beleza? Que no código não é o próprio sinal de divisão. Aqui, quando a gente quer dividir alguma coisa, a gente utiliza barra, perfeito? Então, o de multiplicação a gente muda para o asterístico e o de divisão a gente utiliza o barra, fechou? E o último módulo, já dei spoiler, e o último operador aritmético que a gente tem é o módulo, que o módulo é o sinal de porcentagem, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre cada operador aritmético, o de adição, o que ele faz? Ele soma os valores, beleza? Então, o sinal de adição a gente vai utilizar para somar valores. Quando a gente quiser subtrair, a gente utiliza o nosso segundo operador aritmético, que é o de subtração, beleza? A gente utiliza o sinal de menos. Quando a gente quer multiplicar os valores, a gente utiliza o asterístico, que é o nosso terceiro operador aritmético, beleza? Então o asterístico aí ele vai estar multiplicando os valores. Quando a gente quiser dividir alguma coisa, a gente vai utilizar o barra, para quê? Para realizar uma divisão, fechou? E por último, o módulo, ele retorna o resto da divisão, beleza? Então quando a gente divide um número, não é a resposta, não é o resultado da divisão, é o resto da divisão, sabe? Quando dá resto 0 ou resto 1, então o módulo ele pega o resto da divisão.